De amores que façamos ressoar em Bugaçu teu nome. Essa pergunta, presidente, é a respeito de um post do dia 5 de fevereiro no seu perfil no Facebook. A publicação mostra o senhor visitando duas crianças especiais, Pedrinho e Oninha, e que precisam de cuidados especiais frequentes, né, como ambulância. Na mesma publicação, o senhor disse que os moradores locais pediam um melhoramento da estrada. A estrada foi melhorada? Teve alguma melhoria da secretaria? Ajudou alguma coisa? Assim que eu fiz a visita, na mesma semana a prefeitura foi lá com o pessoal da equipe de infraestrutura, e essa equipe da infraestrutura fez a manutenção do acesso da ambulância, que vai dia sim, dia não, levar o oxigênio. Inclusive essa ambulância vem de São Paulo, que é um convênio do Mercado Extra, que a mãe das crianças tem, do Pedrinho e da Aninha, e esse convênio cobre um dia sim, dia não, leva o oxigênio, e o Waze, ele apresenta o caminho vindo pelo São Lourenço, e quando eles acessam por aquela estrada lá, a estrada é muito ruim para entregar, mas já foi solucionado. A prefeitura de Bugaçu foi até lá, ela fez a manutenção com a patrol, moto-nivelamento, e também jogou uma pequena capa de asfalto na entrada, nessa subida, que melhorou bastante. E também essa mesma estrada está no plano de asfalto para entre esse ano e o ano que vem. É um desafio do prefeito José Antônio. Eu estive ontem lá com ele e também essa rua está no plano de asfalto. Presidente, a 7ª pergunta foi enviada por um morador do Parque Oriente, Marcelo da Silva. Além de problemas com a iluminação pública, a estrada do Jaceguava e as ruas Alagoas, Arlindo dos Santos e Alemanha, referente à pavimentação. De que maneira os vereadores, poder legislativo, que são fiscais do executivo, podem ajudar a população nesses tipos de problema? Quanto à iluminação, Matheus, a iluminação ela é de obrigação da prefeitura. Existe um contrato vigente, que foi renovado agora apenas provisório até a prefeitura abrir a licitação, para que tenha uma empresa com capacidade de execução de trabalho. Porque hoje a prefeitura arrecada mensalmente quase R$300 mil da taxa de iluminação. Essa taxa de iluminação ela está inclusa na sua conta de luz. Ali, quando você paga o valor total de R$300, R$400, deve ter ali de 10 a 20, 30, depende muito do consumo, que tem esse valor da cobrança de taxa de iluminação. Esse dinheiro é o mais certo que entra na cidade. Todo mês entra de 250 a R$300 mil para a prefeitura fazer a manutenção, troca de lâmpada, troca de reator, extensão de rede e pagar a mão de obra de quem está fazendo. Dinheiro tem, o que precisa é uma empresa séria, com capacidade técnica de execução do trabalho, e o prefeito também se comprometeu ontem a abrir uma licitação para que a empresa coloque pelo menos 3 caminhões, porque o que tem atualmente funcionando é um caminhão MUC, nem um caminhão de troca de lâmpada. Então a prefeitura se comprometeu, assim que abrir a licitação, o serviço vai melhorar. Essa pergunta, referente do Parque Oriente, me faz lembrar de uma fala do vereador Baus. Ele comenta que a cidade recebeu ou receberá 970 luminárias LED de autossuficiência. Elas chegaram? Tem alguma informação? Essas lâmpadas vai ser uma doação da própria Enel, que é do governo federal também a participação, para tentar economizar a energia. Essas lâmpadas já estão para licitar. Assim que a empresa que ganhar a licitação da prestação de serviço de iluminação pública no Bugaçu vai fazer aqui do Bar do Peixe, pegando toda a José Écio, indo sentido Flórida e sentido Cipó. Essas 1000 lâmpadas serão trocadas. Hoje nós temos cerca de 7.200 lâmpadas na cidade. A ideia é, durante esse mandato, trocar todas as lâmpadas da cidade de Bugaçu para a lâmpada de LED. Assim, o custo também da conta de luz, que é pago mensalmente, vai diminuir 50%. Então vai sobrar mais dinheiro para poder investir na iluminação, na extensão de rede, mais iluminação para a cidade. A 8ª pergunta. Presidente, em uma de suas falas da 2ª sessão ordinária, o senhor cita o governador João Dória. O senhor comenta que ele doou o seu salário mensal. O senhor é do Legislativo e o governador do Executivo, mas eu pergunto, como que o senhor avalia o governo do João Dória e se o senhor acha que ele tem chances para as eleições presidenciais de 2022, caso se candidate? Eu tenho a minha visão política, e sempre as pessoas que
são novas. Fala, Toninho, o que Olá, você acha nós estamos que vai aqui ganhar no a Instituto eleição? Butantan, Eu em acho São Paulo. que Essas são as instalações o da futura governador tem fábrica da tomado as vacina da medidas Covid-19 corretas do em Instituto algumas Butantan atitudes, por contra a exemplo, Covid-19. o São distanciamento, dois movimentos. a máscara, A importação da o vacina e a elaboração isolamento, aqui pelo Instituto Butantan. tem algumas Fato medidas que vamos são tomadas anunciar daqui a corretamente. pouco. O investimento na vacina, que tem que vacinar logo a sociedade, tem que ter o distanciamento para voltar a economia a crescer. A política, no meu ponto de vista, está todos os dois, tanto, minha opinião, Bolsonaro, Dória, Lula, estão todos eles correndo o risco a disputa está entre eles. Mas se surgir um terceiro nome com boas ideias, talvez sobressaia sobre a eleição. Minha opinião, Dória não ganha para nem governador, nem presidente, nem prefeito e nada. Presidente, a nona pergunta se baseia em uma matéria do dia 16 de março de 2020, do jornal Nanete, sobre o cadáver de uma transexual encontrada em um terreno baldio no Cipó. E baseando ainda essa pergunta, uma reportagem da época que informa que a expectativa de vida de transexuais e travestis no Brasil é de apenas 35 anos. Como a atual Câmara Municipal pretende ajudar essa camada da sociedade, ou não é uma pauta tão importante assim que chegue a receber a atenção do Legislativo? Temos vários amigos, eleitores que convivem com a gente, temos muitos amigos que são transexuais, eleitores, na cidade tem, isso está em todo o mundo. Eu não tenho discriminação nenhuma com nenhuma desses segmentos, eu respeito a todos. E o que a Câmara puder fazer para ajudá-los e para incorporá-los nas atividades da cidade, nós estaremos aí a disposto, e a Câmara Municipal não tem rejeição nenhuma a qualquer tipo de religião, de credos. Nós somos, exemplo, sou católico, não sou muito praticante, mas respeito todas as religiões. A próxima pergunta foi o morador Darcio Maduro, do Cipó, que enviou, que ela complementa a anterior. É referente a quantas mulheres e LGBTs participam dos trabalhos da Câmara. Quantos funcionários dessa categoria tem na Câmara? Nós não podemos, assim, eu nem tenho como falar porque a pessoa talvez não autoriza, mas nós sabemos que na Câmara Municipal nós temos pessoas que têm a sua opção sexual, mas não tem um número exato. Por exemplo, como presidente da Câmara, antes o secretário era homem, agora é mulher. Antes o advogado era homem, agora é uma mulher. Antes a secretária administrativa era homem e agora é mulher. Então, comigo não tem essa discriminação. Não é porque era 4 homens, coloquei 4 mulheres, mas na minha administração lá nós estamos dando direito a todos, a participação de todos os munícipes, de todos os funcionários. Dei a liberdade para que eles pudessem criar projeto, criar indicações, ajudar a Câmara a desenvolver, ajudar a Câmara a desenrolar e a Câmara crescer para ajudar a cidade. Demos a autonomia para que todos, desde a faxineira, a cozinheira, se ela tiver alguma ideia boa para a Câmara, para a Câmara Municipal, eles apresentarem para os vereadores. Então lá eu dei toda a liberdade para que não fique na mão de um só, como ficou durante 37 anos. Nicolas, esses galos tá aparecendo na gravação? Deixa. Sei lá de onde veio. Presidente, a segunda pergunta também se refere à política, é referente à consciência de classe. Como nós podemos nos unir enquanto cidadãos e enquanto trabalhadores? Porque além da banalização da política, que acabamos de comentar, há também uma segregação muito grande das pessoas. Estamos nos segregando cada vez mais, né? Nos separando entre esquerda, direita, cristãos, umbandistas, ateus, budistas, brancos, negros, mulheres, homens. Enfim, além de debates completamente irrelevantes e que não fazem parte da vida de milhões de brasileiros, como o debate de falas de integrantes do Big Brother, por exemplo, que é completamente irrelevante e insignificante. Como despertar novamente a consciência de classe nas pessoas, né? Se é que de fato o Brasil já teve. Porque, por exemplo, nessa pandemia o Brasil ganhou novos 11 bilionários, em detrimento de 116 milhões de pessoas que passam fome. O número de esfomeados no Brasil aumentou, segundo a Isto e a Isto é Dinheiro, e segundo o Valor Econômico. Né? Como que os brasileiros podem se reunir e reivindicar do poder público uma qualidade de vida, mas com essas pautas em mente? Não banalizar a política e retomar de que
nós não somos inimigos uns dos outros, né? Mas que a gente deve se unir, sabe? Matheus, eu tenho minha visão política sobre o mundial também, não é só a municipal, a estadual, a nacional. A população tem que participar sim da atividade política. Hoje, com a rede social, ele participa muito mais, que ele questiona. Ele não tinha o tempo antes de ir na Câmara, porque ou ele trabalha de dia, ou ele trabalha à noite, ou à noite ele tem que descansar. Mas eu não sou, como eu disse para você, eu não sou partidário, eu sou pessoas. Mas não posso aqui hoje falar, a culpa da pandemia é do Bolsonaro, é do Dória. Eu tenho meu entendimento, a pandemia é mundial, a pandemia está no mundo. Quando tem um toque de recolher na Itália, lá se cumpre. Quando tem um toque de recolher na Suíça, lá se cumpre. Os países que voltaram, como Nova Zelândia, como a Austrália, que voltaram a funcionar, porque tomaram medidas drásticas, mas medidas que foram válidas para o combate à pandemia. É uma pandemia mundial que não tem solução a não ser a vacina e o distanciamento e a prevenção, e a população tem que participar da política para ela se inteirar. Não podemos dizer que todos os políticos são iguais. Existem os corruptos, eu acredito na justiça, e a justiça tem prendido. A voz daqueles que não acompanham a política da cidade, e nem do nacional, nem do estado, nem do mundo, ele fala que é tudo assim, não vai preso. Vai preso sim. O ex-prefeito Walter do Poço foi preso por 2 anos, o Cunha está preso, o Zé Dirceu foi preso, o dono da Odebrecht foi preso, o dono da Oeste está preso. Tem muitos presidentes de países aí presos, no Brasil tem muita gente presa. É que pra gente está só aquilo que está na nossa frente, que é os governantes grandes e o nosso aqui do município. Mas as operações da Polícia Federal, da Polícia Estadual, da Polícia Municipal têm sido tomadas, e eu acredito na justiça, e eu acredito que a justiça tem sido feita em alguns municípios aí. Nós só sabemos que um prefeito de Imbuguaçu chegou a ficar 2 anos preso. Mas aqui nós não sabemos que o prefeito do interior de São Paulo também, do Mato Grosso, o governador pegou não sei quantos anos. Vocês sabem muito bem quantos deputados foram presos. No Rio de Janeiro, dos últimos 4 governadores, 3 estão presos praticamente. O atual governador, que era um jurista, teve o seu afastamento, está sujeito a ficar preso. Então, eu acredito na justiça, eu acredito na política, sim. A política, ela está dentro da casa da gente. Quando nós falamos, vamos fazer um passeio hoje, vamos almoçar lá no Clube Sonho Verde, aí a mulher fala, eu não quero sair hoje não. Pronto, fizemos uma votação, foi uma política, foi uma eleição. Então é assim, nós estamos lá na Câmara com a maioria, temos o prefeito, temos 11 vereadores com o mesmo intuito de brigar pela cidade, e a população tem que participar da política através do Facebook, do WhatsApp, de acompanhar. Hoje, qual o munícipe que não tem um contato com o vereador através do seu WhatsApp, do seu Facebook? Então é muito importante a opinião da população, até para esclarecer. Eu, por exemplo, hoje eu mesmo me avalio. A informação que eu passo todos os dias sobre a vacina está sendo de grande valia para os idosos, para as famílias da cidade. E o que você acha da frase, política não se discute? A política, na minha opinião, se discute sim. O pessoal fala que política, futebol e religião não se discute. Porque há briga entre amigos, às vezes, por causa da discussão. O palmeirense com o corintiano, o São Paulino com o santista, o flamenguista com o vascaíno, o petista com o Bolsonaro, com o PSL, com o PSDB. Eu não tenho ideologia política por partido, como eu disse. Então, essa frase, eu tenho muitos amigos palmeirenses, corintianos, eu sou corintiano no exemplo, palmeirenses, no meu time de futebol joga negro, joga pessoas que têm sua opção religiosa, e eu respeito a todos. E a política se discute sim, o futebol se discute, mas saudavelmente. As tuas flores não te